Se por um acaso você tiver com nível excessivo de cortisol, isso vai impactar não só para que você não consiga ganhar massa magra, mas também para que se você tiver um processo de perda de gordura, que não é o tema aqui agora, que você não consiga segurar muito a sua massa magra. Pelo contrário, você pode perder muito mais massa magra do que perder gordura. Então, primeiro ponto, entenda que se você tem excesso de estresse oxidativo e processos inflamatórios no seu corpo e o seu organismo não consegue equilibrar para neutralizar esse processo, ou seja, você tem muito mais estresse oxidativo do que a capacidade antioxidante do seu organismo, isso vai gerar um estímulo excessivo de cortisol. E o ponto é que o cortisol, ele tem um impacto negativo na massa muscular pelo seguinte, ele gera gliconeogênese. O que é isso? A gente gera um catabolismo, ele quebra a sua célula muscular para gerar energia. Então ele tem um efeito muito deletério na massa muscular. Então, quando há esse aumento de estresse oxidativo e inflamação, que isso pode vir através de uma microbiota desregulada ou uma desbiose intestinal. A falta de sono pode aumentar o estresse oxidativo de maneira significativa. Só que o sono também por si só vai aumentar cortisol. Então vai vendo aí a bola de neve negativa que vai acontecendo. Um outro ponto, às vezes você acredita que está num superávit calórico, só que não está por medo de comer, por um excesso de treino, até que esse é um outro ponto, que o excesso de cardio vai acabar impactando para que você também aumente os seus níveis de cortisol, principalmente se você não tem um bom descanso. Outro ponto, falta de carboidrato, tá? Então, se você está com uma dieta baixa em carboidrato, ou não está suprindo a sua demanda, né? Você está com uma demanda muito alta, o que vai acontecer? O carboidrato por si só ele vai diminuir os níveis de... E o déficit calórico também vai aumentar os níveis de cortisol. Então, por isso que é imprescindível com que você esteja garantindo um aporte calórico adequado para conseguir ter esse estímulo. De maneira simplificada, se você está com um certo déficit calórico, o que acontece? Seu organismo vai utilizar de vários hormônios, principalmente os contrarreguladores de insulina, para que você consiga ofertar a quantidade necessária para ele se manter. Então, o cortisol é um deles. Ele vai atuar em vários tecidos, como o exemplo que a gente está falando aqui agora para a célula muscular, para que ele consiga ofertar glicose, por exemplo, para o seu cérebro, que é o principal órgão que precisa de glicose, um dos que mais utiliza. Então, é por isso que é imprescindível com que você garanta essa